Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar dando uma olhada nas melhores partidas de xadrez. Essa partida aconteceu no último dia de 2017, de 31 de dezembro, e destaca dois excelentes jogadores de brancas, o chinês, um dos prodígios do xadrez asiático, Wei Yi, contra David Navara, jogando de negras o número 1 da República Tcheca. Bem, esse é um match que apenas os dois jogadores estão jogando entre si. São jogadas 4 partidas, cada uma com um controle clássico de tempo, ou seja, cada um com 90 minutos para os 40 primeiros lances, depois mais 30 minutos para o restante do jogo, incremento de 30 segundos. Se o match termina empatado, dois jogos blitz são jogados, e aí, se permanecer empatado, um jogo Armagedon no fim para desempatar. Mas enfim, o Wei deu início a essa partida com E4, seguiu C6 por parte do David. Depois de D4, D5, temos aí uma defesa Caro-Kann bastante interessante. Depois de E5, variante do avanço, temos bispo F5. Depois de cavalo D2, E6, em comparação com a defesa francesa, essa defesa Caro-Kann tem essa vantagem, que é justamente tirar o bispo daqui de trás de seus peões. Seguiu cavalo B3, essa é uma variante bastante interessante. Geralmente a gente não vê esse lance ocorrendo, mas como pode ser jogar o cavalo aqui em F3, enfim, quem sabe até trazer o bispo para D3 para trocar depois, ou simplesmente bispo E2 para as brancas fazer o roque, enfim, até G4 é possível aqui nesse caso. Mas seguiu o cavalo B3, uma forma bem interessante de lidar com a posição. Depois de cavalo D7, cavalo F3, A6, bispo E2, C5, tentando quebrar os peões centrais das brancas, C3, apoiando os peões, H6, deixando uma casa para o bispo caso ele precise vir aqui se esconder. Peão tomou o peão em C5, bispo toma em C5. Aqui é interessante destacar que não é muito legal para as negras tomar com o cavalo, porque seguiria algo do tipo cavalo de FD4, atacando o bispo, depois vamos supor bispo G6 saindo dessa troca. As brancas fazem o roque, e a posição das brancas é excelente. Esse cavalo fica muito bem aqui no centro, e inclusive bloqueando os peões das negras. Então a ideia agora é até jogar F4 e depois F5, atacando o bispo, quem sabe ideias como atacar com o bispo, enfim, são várias ideias nessa posição possíveis. Seguiu depois disso o bispo toma em C5, e o ponto justamente daquele lance de cavalo no início, colocando o cavalo em B3, é poder trocar o cavalo pelo bispo das negras. Seguiu o cavalo toma o bispo em C5, cavalo toma o cavalo. Ambos os jogadores continuam com seus planos. Agora bispo E3 atacando o cavalo das negras, torre C8 defende, brancas fazem um roque, cavalo E7, negras preparam um roque também. Depois de cavalo D4, ameaçando trocar pelo bispo das negras aqui em F5, as negras fazem simplesmente o roque. Nesse ponto, com a posição fechada desse jeito, é vantajoso para as negras trocarem o seu bispo pelo cavalo das brancas, que está excelente aqui no centro. Depois de A4, bispo H7, A5, cavalo C6, trocas de cavalo em C6, bispo D4. As negras agora vêm com dama G5 tentando ativar a sua dama. Depois de torre A3, dama F5, temos B4 atacando o cavalo vem para D3. O ponto de trazer a dama para F5 no lance anterior era justamente depois que o cavalo fosse atacado, trazer ele para D3, de modo que agora ele tem dois defensores, tanto a dama em F5 quanto o bispo em H7 agora defendem o cavalo. Temos G4 atacando a dama vem para G6 mantendo o olho no cavalo, e agora temos F4. A ideia é seguir F5 no próximo lance, e aí depois de F5 capturar o cavalo aqui, já que caso as negras tomem com o peão, a defesa do cavalo vai estar obstruída, então é simplesmente segue-se tomar o cavalo com o bispo. Depois disso, com base em seguir dama E4,
temos bispo F3 atacando a dama, e aqui a gente chega na posição crítica do jogo. O que você acha que o David Navarra, jogando de negras, decidiu jogar nessa posição? Tem que ter muito cuidado, porque praticamente a dama não tem muito lugar para ir. Para onde você acha que ele levou a dama dele? Ele simplesmente jogou peão toma, dama toma o peão em F4. Bastante interessante esse lance. Depois de bispo toma o peão em D5, agora temos um ataque na dama, a descoberto. Depois disso, as negras têm que decidir se elas vão mexer essa dama daqui, se elas vão deixar que as brancas tomem a torre. Enfim, isso parece ser um lance bastante vencedor para as brancas, né? O ponto é que o David fez isso de propósito. Depois de peão toma o bispo em D5, torre toma dama em F4, e aí cavalo toma torre em F4. As negras entregam a dama para as brancas em troca de uma torre e um cavalo. Será que isso vai ser suficiente? A gente vai conferir. Seguiu bispo E3 atacando o cavalo volta para D3, defendido pelo bispo. Depois de bispo D4, temos torre E8, pressão enorme no peão em E5. Depois de dama F3, cavalo toma o peão em E5. Com a dama aqui ela pode tomar o peão em D5, porém o cavalo toma em G4. E agora as negras conseguem mais um peão para tentar fazer valer a sua vantagem material ou algo do tipo. Tentar equilibrar o material pelo menos. Seguiu torre A1, tentando, claro, trazer a torre para o jogo novamente. Depois disso temos torre G6, a ameaça agora é ou cavalo F6 ou cavalo E3, atacando a dama com cheque descoberto, ganhando a dama das brancas. Por isso que seguiu dama toma o peão em B7. Temos cavalo E3 com cheque descoberto da torre. E aí agora o rei vem para F2. De fato, esse daqui é o único lance possível, praticamente. Ruim seria nessa posição seguir rei H1, porque as negras têm esse lance aqui, muito bom. Torre G4, a ameaça agora é trazer o bispo aqui para E4 com esse cheque, e claro, ganhando a dama. Se a dama sair é pior, porque o bispo vem para cá de todo jeito com checkmate. E, enfim, as brancas vão ter que fazer algo nessa posição. Porém, com rei F2 o cavalo volta para G4 com cheque, o rei volta para G1, e agora cavalo E5. Agora, nesse ponto, rei H1 não é mais uma variante tão ruim. Depois de rei H1, torre G4 agora não funciona tão bem quanto antes, porque pode seguir torre E1 defendendo. Agora essa casa aqui, E4, está defendida pela torre. Antes o cavalo estava aqui em E3, e dessa forma não era possível que a torre defendesse a casa E4. Porém, nessa posição aqui, o EI acabou fazendo o lance que dá às negras uma vantagem maior do que elas deveriam ter. Ele jogou rei F1 nessa posição, e depois de torre F6 cheque, rei para G2, torre G6 de novo. O EI tinha a possibilidade de jogar rei H1, mas ele jogou rei F1. E aí seguiu torre G5, depois disso bispo toma o cavalo em E5, bispo D3 com cheque, depois de rei F2, torre toma o bispo em E5, e aí novamente a gente ainda continua, torre e bispo contra dama. Seguiu torre D1, atacando o bispo, torre E2 com cheque, o rei vem para F3, e aí depois de torre F5 com cheque, rei G4, o rei está no meio da batalha, né? Bem ruim. Depois de H5, rei H4, as negras fizeram um lance e as brancas abandonaram. O lance é torre E4 com cheque. Por que as brancas abandonaram? Bem, aqui as brancas estão perdendo material se não estiverem perdendo o jogo. Para não perder o jogo, elas têm que ceder material. No mínimo, entregar a dama por essa torre aqui, onde as negras estariam com uma peça a mais, né? Depois de bispo toma dama. O ponto é, se algo do tipo rei G3 aqui, praticamente o único lance possível, né? Pode ser H3, mas acredito que é muito pior esse lance. Segue-se torre E3 de todo jeito, tanto com rei G3 quanto rei H3. Depois de rei G2, por exemplo, bispo E4, ganha a dama. Se nessa posição aqui o rei não vier para G2, vier, vamos supor, para H4 novamente, simplesmente G5, entregando o peão em H5. Depois disso, bispo E2 com cheque,
vamos supor que rei H6 não toma a torre, mas sim jogar a torre H3, isso é um checkmate. Então, por isso que depois de dama E4, as brancas abandonaram. E tudo começou aqui nessa posição, quando as negras jogaram dama toma o peão em F4. E depois disso, o sacrifício de dama. E aí, gostou dessa partida? Eu espero que sim. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, forte abraço e até o próximo.